Imagina descobrir que 95% das coisas que a gente acredita sobre nós mesmos, tipo nossos medos mais profundos, nossos supostos limites, aquelas falhas que a gente jura que tem, são na verdade mentiras absolutas. Mentiras que foram ensinadas e implantadas na nossa mente antes mesmo da gente aprender a falar. É uma premissa quase assustadora, mas ao mesmo tempo muito libertadora, né? Uhum, nossa, com certeza. E é o tipo de revelação que muda completamente a forma como a gente opera no dia a dia. Porque quando a gente percebe que está rodando um código de programação invisível que a gente nem escreveu, a primeira reação natural é tentar entender de onde esse código veio, sabe? E, mais importante ainda, como reescrever isso. Exato. O que nos traz ao núcleo da nossa análise profunda de hoje. Nós vamos dissecar os princípios de uma filosofia ancestral que acabou ganhando o mundo através daquele livro Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Só que antes de chegar nas regras em si, o material fonte traz uma história de origem que me deixou simplesmente fascinado. É uma lenda de 3.000 anos atrás sobre um aprendiz de xamã num México antigo. Ah, essa história é incrível. Sim, ele estava buscando a sabedoria tradicional, mas sentia que tinha uma peça faltando ali no quebra-cabeça da existência. E então ele tem essa epifania gigante olhando para o céu noturno. Como que a sabedoria tolteca descreve essa descoberta, exatamente? Então, o autor narra que esse xamã teve uma mudança radical de percepção, sabe? Olhando para as estrelas, ele percebeu algo bem contraintuitivo. Nós fomos condicionados a olhar para os pontos brilhantes, né? Para a matéria. Mas ele entendeu que o que cria as estrelas é a luz que existe entre elas. Na linguagem tolteca, a matéria, as coisas físicas, recebem o nome de tonal. E a energia infinita, a luz que conecta tudo, é o nagual. O Nagual. E o salto conceitual dele foi concluir que tudo no universo é feito dessa mesma luz viva, certo? Uhum, exato. O que significa que um ser humano não é só um corpo físico, mas tipo um espelho que reflete essa energia divina. Cara, essa é uma imagem belíssima, mas a história tem uma reviravolta meio trágica, porque ele volta para a comunidade dele, super empolgado com essa descoberta de que somos todos espelhos uns dos outros, e tenta explicar isso. E adivinha? Ninguém entende uma palavra. Ele percebe que tem uma barreira ali. Pois é, a tradição chama essa barreira de nevoeiro. O xamã viu que entre um espelho humano e outro existia uma fumaça muito densa, um nevoeiro de ilusões que impedia todo mundo de ver quem realmente era. A gente olha para o outro e, em vez de ver um reflexo nosso, vê só a fumaça das nossas próprias crenças, dos nossos medos. E é por isso que ele adotou o nome de espelho nevoado, para não esquecer que o potencial de refletir a luz está lá, mas a sociedade bloqueia a visão. E descobrir as ferramentas para dissipar isso, porque, para quem está ouvindo, a sensação de estar preso num ciclo de estresse e ansiedade é muito real. E lendo a material, uma coisa que me chocou foi a afirmação de que a gente não nasce com esse nevoeiro. Nós fomos condicionados a criar isso. Como a fonte descreve essa nossa programação inicial? O livro usa um conceito super específico para isso. Ele chama de o sonho do planeta. A premissa é que os seres humanos estão sonhando 24 horas por dia. Quando a gente dorme, o cérebro sonha sem a realidade física. Mas quando estamos acordados, a mente continua projetando um sonho, só que agora guiado pelo ambiente. A questão é que as gerações passadas já criaram um sonho coletivo gigantesco, com todas as regras, religiões e moralidades. E a gente é empurrado para dentro desse sonho coletivo sem direito a voto. Né? Ninguém preencheu um formulário antes de nascer, escolhendo a língua que ia falar ou a religião. Tudo isso foi imposto por um processo que o livro chama literalmente de domesticação. A sociedade captura a atenção da criança e treina ela. Uhum. E o mecanismo dessa domesticação é cruelmente simples, porque é baseado na nossa biologia, na necessidade de pertencer. Os adultos usam um sistema de recompensa e punição. Quando a criança segue as regras do sonho do planeta, ela ganha afeto e atenção. Quando desvia, recebe punição verbal ou, o pior de tudo, a rejeição emocional. Que para uma criança parece uma ameaça de morte. Nossa, sim. Então, para sobreviver, a gente começa a fingir ser o que não é,
só para agradar. E o resultado prático disso é que a gente constrói um tribunal inteiro dentro da nossa própria cabeça. O livro fala sobre a criação do livro da lei, que é um código rígido ditando o que é certo e errado. Mas a gente cria também um juiz interior implacável, que usa essas leis para nos avaliar o tempo todo. Exatamente. E quem sofre a sentença desse juiz é a nossa outra criação mental, a vítima. A vítima carrega a culpa e aquela sensação crônica de inadequação. O autor até faz um paralelo muito interessante com os animais. Na natureza, um animal paga por um erro só uma vez. Ele erra, sofre a consequência e a vida segue. Mas nós, humanos, não. A gente arrasta o erro para o presente e paga milhares de vezes pelo mesmo erro. O juiz condena a vítima repetidas vezes por uma coisa de 10 anos atrás. Eu fico imaginando a mente humana como um smartphone novo, sabe? Com hardware incrível. Só que o sistema operacional, esse sonho do planeta, já vem de fábrica entupido de aplicativos super pesados que a gente nunca baixou. Adorei essa analogia. Pois é. E esses aplicativos do juiz e da vítima ficam ali rodando em segundo plano. A gente não vê, mas eles drenam nossa bateria o dia inteiro. E a mente não para de processar as notificações desses aplicativos. Na filosofia tolteca, todo esse ruído interno, essas vozes julgando e criando cenários catastróficos, isso é chamado de mitote. O mitote é o nevoeiro em ação. Aquele estado de confusão mental onde ninguém consegue ouvir a própria essência. Então, se a nossa mente está sobrecarregada com esse mitote, como é que a gente formata esse aparelho? A fonte argumenta que a ferramenta mais poderosa de programação é algo que a gente usa de forma super irresponsável todo dia: a linguagem. O que nos leva à primeira grande quebra de paradigma, o primeiro compromisso. Seja impecável com sua palavra. O livro é muito categórico ao dizer que esse é o compromisso mais importante e o mais difícil, porque a palavra não é só som, ela é uma força criadora. É como o ser humano manifesta intenção. O autor descreve o uso da linguagem como uma forma literal de magia. É uma afirmação bem pesada. E o texto usa um exemplo histórico extremo para mostrar até onde isso vai quando usado de forma destrutiva. O material cita Adolf Hitler. E mantendo a análise estritamente na mecânica da comunicação, é assustador ver como o indivíduo conseguiu manipular uma nação inteira e espalhar terror usando exclusivamente o poder da palavra. É o que o livro chama de magia negra. O cérebro humano é um solo muito fértil. A gente está sempre plantando sementes nele. O problema é que o mitote prepara a terra para que só as sementes da negatividade cresçam. Por isso a exigência de ser impecável. A etimologia explica muito. Vem do latim peccatus, que significa pecado, com o prefixo in, de sem. Agir sem pecado. Mas a definição de pecado do autor é bem diferente daquela visão moralista das religiões, né? Muito diferente, é uma abordagem psicológica. Pecado é qualquer coisa que a gente faz, sente ou diz contra nós mesmos. A autorrejeição é o pecado primordial. Então, ser impecável com a palavra é não usar a linguagem para destruir a própria natureza. E isso inclui como a gente fala dos outros. Se eu ataco alguém na rua, o veneno que eu produzi envenena primeiro a minha própria boca. Tem aquela comparação genial da fofoca como um vírus de computador. Imagina que você entra num emprego novo, super receptivo, aí no elevador alguém vira e diz: toma cuidado com o gerente, ele é manipulador. Pronto, o vírus foi instalado. Você entra na sala já na defensiva, enxergando tudo com o filtro tóxico de outra pessoa. E os danos disso em mentes em desenvolvimento são catastróficos. O livro conta a história de uma mãe que amava muito a filha. Um dia ela chega em casa com uma enxaqueca terrível, precisando de silêncio. A filha, que não sabia disso, estava pulando e cantando alto. A mãe, sem tolerância nenhuma pela dor, explode e grita: "Calha a boca, sua voz é horrível." Nossa, isso dói só de ouvir. E a mãe não odiava a voz dela de verdade. Não, mas a criança não tinha maturidade para separar a dor da mãe daquela crítica. Ela acreditou na palavra. Fez um compromisso mental de que a voz dela incomodava as pessoas e nunca mais cantou. Uma única frase jogada no ar mudou a trajetória daquela menina. Mas aí eu te pergunto, sendo bem realista,
policiar cada palavra não soa mês exaustivo? Como que a gente encontra o equilíbrio entre ser impecável e conseguir desabafar sobre um dia horrível sem que isso vire magia negra? A gente não corre o risco de reprimir emoções? O problema não é sentir raiva, é usar a palavra como uma flecha para destruir alguém. A mãe da história poderia ser autêntica e dizer: filha, minha cabeça está doendo muito, preciso de silêncio. A emoção é comunicada, sem atacar o ser da criança. Desabafar é descrever o que está dentro de você. Magia negra é definir o caráter do outro. Entendi. Eu preciso policiar o meu próprio veneno. Mas e quando o ataque vem de fora? Como a gente se protege dessa magia negra quando ela é direcionada a nós? Aí entra a nossa armadura, o segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. O autor diz que achar que o universo gira em torno de nós é a expressão máxima do egoísmo, a tal da importância pessoal. A libertação vem quando a gente entende que o que os outros fazem é projeção do próprio sonho deles. É como se cada pessoa fosse o diretor e o protagonista de um filme épico, e o resto da humanidade fosse só figurante atravessando o cenário. Mas pelo nosso ego, quando o protagonista lá tropeça na gente e grita, a gente acha que a cena inteira foi escrita sobre nós. É bem isso. O livro diz que se alguém te elogia e te chama de genial, isso é sobre a lente positiva da pessoa naquele momento. Se ela diz que você é um lixo, continua sendo sobre o inferno pessoal dela. O autor leva isso ao extremo, dizendo que mesmo com uma arma apontada para sua cabeça, não é pessoal. A pessoa está agindo baseada nos traumas dela. Pera, eu tenho muita dificuldade de aplicar isso na prática. Vamos pensar no ambiente de trabalho. Se eu entrego uma planilha com dados errados e meu chefe grita me chamando de incompetente na frente de todo mundo, o erro foi meu. Como não levar para o lado pessoal? Chave é separar o evento da reação. O fato objetivo é: a planilha está errada. Você precisa corrigir isso. Mas a escolha do chefe de gritar e humilhar, isso reflete a incapacidade dele de gerenciar o estresse e as inseguranças dele. O erro foi seu, mas o veneno verbal é dele. Não levando para o lado pessoal, você mantém a clareza para arrumar a planilha sem absorver a humilhação. Faz sentido. O erro eu conserto. O ataque reflete a tempestade mental dele. Isso poupa muita energia. Mas mesmo sabendo disso, por que a gente insiste em sofrer? O texto aponta um hábito perigoso que temos de preencher as lacunas, né? Pois é, o que nos leva ao terceiro compromisso. Não tire conclusões ou não faça suposições. O cérebro odeia ambiguidade. Quando a gente não entende a intenção de alguém, a gente inventa uma justificativa, preenche o espaço em branco com nossas inseguranças e passa a acreditar naquilo como se fosse um fato comprovado. Isso destrói relacionamentos. Aquela clássica armadilha da leitura de mentes. Tipo, se essa pessoa se importa, ela tem que saber por que eu tô triste hoje. E quando a pessoa não segue o roteiro da nossa cabeça, a gente se sente traído e pune a pessoa. Tudo fabricado por uma suposição. Exato. Achar que os outros enxergam o mundo com a mesma lente que a gente é a causa de quase todo o sofrimento interpessoal. A recomendação do autor é ter a coragem de fazer perguntas diretas, substituir as suposições por comunicação clara. Só que a verdade é que muitas vezes a gente não pergunta porque tem um terror absoluto da resposta. É mais confortável viver na fantasia, reclamando, do que fazer uma pergunta que pode exigir uma atitude difícil ou mudar a vida da pessoa. O texto reconhece essa dor. A filosofia compara a verdade a um bisturi. Sim, a verdade desconfortável causa uma dor aguda quando corta, mas é uma dor cirúrgica. Ela limpa a infecção da mentira e cura a ferida. Já a suposição garante um sofrimento crônico, porque você passa a vida inteira lutando contra fantasmas no nevoeiro. A dor da verdade cura, a dor da suposição destrói, perfeita. Mas até aqui a gente tem 3 compromissos muito cerebrais. Como transformar isso num hábito prático no dia a dia, para o cérebro não abandonar tudo na primeira crise de estresse? A ponte para a prática é o 4º compromisso. Dê sempre o melhor de si. Esse é o compromisso da ação diária. É a cola que fixa os outros 3. E a ressalva fundamental do livro é que o seu melhor é dinâmico. O seu desempenho num dia que você acorda cheio de energia vai ser bem diferente do seu melhor num dia que você está doente. Tem aquela lenda do monge budista que ilustra isso muito bem, né?
Ele chega para o mestre e pergunta em quanto tempo alcança a iluminação se meditar 4 horas por dia. O mestre diz 10 anos. Aí o monge, querendo otimizar, fala: e se eu forçar a barra e meditar 8 horas? E o mestre responde o quê? Ele responde, nesse caso, vai levar 20 anos. A lógica é que forçar o limite natural destrói a alegria da jornada. O monge estaria tão exausto e focado só na recompensa que perderia a capacidade de viver o presente. Ia demorar mais justamente pelo excesso de esforço. O livro até cita o Forrest Gump. Ele não tinha grandes planos intelectuais. Quando ele decidia correr, ele só corria. Dava o melhor no presente, focado na ação, sem esperar recompensa. O que é um tapa na cara da cultura moderna, onde a gente sofre a semana inteira no piloto automático, só esperando a sexta-feira chegar. Nossa, muito. Quando o foco está só na recompensa, a ação vira um fardo. Mas quando a gente faz o melhor pelo prazer da ação, o juízo interior silencia. Não tem espaço para autopiedade. E isso leva ao conceito da iniciação dos mortos, que é entender que a impermanência, o anjo da morte, está sempre presente. Tudo emprestado. E perceber isso nos liberta do medo. Mas ouvindo sobre essa cobrança de dar sempre o melhor, me vem logo à cabeça a epidemia de burnout que a gente vive. Dar o melhor de si todos os dias não parece exatamente a receita para o esgotamento extremo. Pelo contrário, e é vital entender a diferença entre dar o seu melhor e se esgotar. O burnout acontece porque a gente tenta manter um nível de perfeição estático, ignorando a nossa energia. A gente quer produzir doente o mesmo que produz saudável. A sabedoria tolteca diz que se você está doente, o seu melhor naquele dia pode ser ficar na cama descansando sem culpa. Dar o seu melhor é um ato de alto amor e não um sacrifício para o mercado. Para recapitular a nossa jornada, então, a gente é condicionado a viver num sonho do planeta baseado no medo, governados por um juiz implacável. Mas nós podemos limpar o nevoeiro, sendo impecáveis com as palavras, entendendo que o roteiro dos outros não é sobre nós, eliminando as suposições e honrando a nossa energia diária ao dar o nosso melhor real. E se a gente falhar hoje, o quarto compromisso garante que amanhã tem outra chance de tentar. Exato. A libertação não é mágica, é uma desprogramação gradual. Cada vez que a gente quebra uma reação automática, desativa um pedaço do velho software. E para quem está ouvindo a gente, eu deixo uma provocação final para pensarem. Se o primeiro compromisso está certo e a nossa realidade é limitada pelas palavras que a gente aprendeu, o que aconteceria se a gente decidisse inventar palavras novas? Palavras para níveis de empatia e conexão que nem tem nome ainda. Será que ampliando o nosso código, a gente criaria realidades emocionais que hoje não conseguimos nem imaginar? Fica o convite para olharmos no espelho e, em vez do julgamento, enxergarmos a luz por trás da fumaça. Foi um prazer esse nosso mergulho profundo de hoje. Um prazer imenso. Até a próxima.